Olá, aqui é o Batman. Por favor, preste atenção. O maior de todos os vilões está solto. E eu preciso da sua ajuda para vencer mais essa batalha. Ele está em toda parte. Nas ruas, becos, casas e até nas escolas. Ele destrói famílias inteiras. São as drogas. Se você nunca usou, nem chegue perto. É um inimigo muito perigoso. Se você já experimentou, pare enquanto é tempo. E seja você mesmo o seu melhor exemplo de herói. Eu, o Batman, conto com você. Mentalista aqui, continuando o nosso projeto de ajuda ao dependente químico. Comente se você conhece alguém que sofre dessa doença ou se você se identifica com esse conteúdo. Aqui você encontrará um caminho para seu possível tratamento ou para a pessoa que você ama. Like, se inscreva e compartilhe. Lembre-se, você é a pessoa mais importante do nosso canal. Hoje falaremos dos aspectos da mente do adicto na relação com pessoas, coisas e objetos. A ligação emocional do adicto é com um objeto que é a preferência do seu uso, ou acontecimentos específicos que geram comportamento, e não com pessoas. Eles manipulam as pessoas e as tratam como objetos e acham que não faz sentido os outros se ofenderem. Essa é a regra básica da mente do adicto. A doença da adicção é muito arrogante e egocêntrica. Para um dependente químico, a preocupação dos outros é sempre um problema ou uma forma de conseguir o que o adicto quer. As pessoas são consideradas um obstáculo e a sua preocupação torna-se um obstáculo a ser ultrapassado. Elas não são importantes a menos que possam ser usadas para intensificar a sua própria dependência, como já dissemos anteriormente. Os adictos sentem bem-estar na relação emocional com o álcool e as outras drogas ou com acontecimentos e sentimentos gerados por certos comportamentos que causam prazer intenso e compulsivo em vez de pessoas. É porque as drogas ou os comportamentos compulsivos não fazem perguntas. As drogas e os comportamentos não o fazem sofrer. Nessa fase de progressão da dependência química, se a família e amigos tentarem entrar em contato para saber como o dependente químico está, irão passar a encontrar grande resistência e mentiras do adicto, um afastamento e muitas brigas sem sentidos por parte dele. Os adictos desconfiam dos outros porque projetam o seu sistema de crenças e valores adictivos nas pessoas, um sistema totalmente voltado para conseguir o que ele quer. As convicções dos adictos é que eles acreditam que todos são objetos e podem ser usados e que se deve fazer aos outros antes que façam a nós, a eles mesmos, os adictos. O mais triste de tudo isso é que na realidade o adicto ele é uma vítima de si. A doença da adicção é um assalto contra a pessoa, mas ele não pensa nisso com um sentido lógico, sempre emocional, desequilibrado pela droga. Constatar a realidade como resultado da adicção é uma ameaça ao uso da sua droga de preferência ou do seu comportamento adictivo. A raiva e a tensão que o adicto sente são projetadas contra os outros, eles próprios e o mundo inteiro, pois é difícil ter toda a sua energia voltada para a sua dependência. Como o adicto acaba vivendo sua vida em função das drogas e de alguns comportamentos, a irritabilidade e inquietação são comuns, porque ele precisa ter uma vida inteira projetada em certas mentiras para conseguir o que ele quer.
Além disso, são muitos os sintomas que podem se manifestar, como a depressão e a ansiedade, perda de vínculos com pessoas consideradas importantes ou mania de perseguição, que acabam fazendo parte do cotidiano da pessoa, a fazendo perder o controle de sua vida, necessitando assim urgentemente de ajuda. Como as drogas acabam tomando conta de grande parte de sua vida, se não de toda a sua vida, principalmente nos estágios finais da doença, ele exige muito dos outros e até dele mesmo para continuar nesse ciclo autodestrutivo. Por isso ele tende a acumular emoções e sentimentos, em sua grande maioria negativos, o que pode o tornar basicamente ansioso e muito depressivo. As drogas representam uma fonte de prazer temporário que o faz correr atrás dela como um ciclo contínuo, buscando cada vez mais perdendo aquele prazer momentâneo inicial. E quando esse ciclo de alguma forma é quebrado com a falta das substâncias, por exemplo, o dependente químico pode acabar se refugiando em frustração, aflição e angústia, fazendo de tudo para voltar ao uso contínuo novamente. Sua mente está tomada pelas amarras das sensações de prazer que as drogas ou os comportamentos adictivos lhe proporcionam. Os defeitos de caráter do adicto se tornam cada vez mais visíveis com a progressão da doença. Para quem convive com uma pessoa assim, fica difícil saber como agir nessas situações. O que pode fazer pensar até que o dependente químico não tem mais nenhum sentimento ou nunca teve sentimentos em relação às pessoas à sua volta. Com o nível de progressão da doença, o adicto não quer saber da opinião de seja quem for. Nada mais importa para ele. Não importa se ele vai perder o vínculo com amigo ou familiares. O que o interessa é somente o prazer que a droga lhe proporciona ou o comportamento adictivo. A irritabilidade faz parte do vício e qualquer coisa pode ativar esse comportamento no adicto, como os questionamentos que muitos familiares podem fazer, podendo ele ser o motivo do início de sérias discussões ou brigas com as pessoas à sua volta. Ele quer estar sempre certo do que diz ou faz, e a irritabilidade pode tomar conta dele a todo momento, a todo instante, desde pequenas coisas e grandes coisas. A inquietação toma conta e faz parte do adicto. A fissura pela droga, além de modificar suas funções cerebrais, é capaz de alterar de forma progressiva o modo como ele pensa. Os seus esforços se encontram voltados unicamente, somente e exclusivamente para a obtenção da droga e da fabricação de seus comportamentos que geram prazer nele. E a inquietação em sua mente e comportamentos se mostram notórios quando fica em abstinência sem obter o que ele quer, para ter aquele prazer imediato e intenso. Ele é capaz de desenvolver diferentes meios e provocar as situações mais absurdas para obter sua droga novamente ou seu comportamento adictivo. Passa a ter problemas financeiros, a roubar ou a mentir compulsivamente para sustentar o seu vício. Em algum momento, com a progressão da doença, a ansiedade surge e se instala de modo a deixar o dependente químico mais exigente consigo mesmo e com os outros. Ele começa a se cobrar mais
e progressivamente o controle falso que ele tinha vai se perdendo. Ele cria expectativas quanto às situações que acontecem em sua vida e assim emoções negativas surgem, passando a gerar pensamentos ansiosos, depressivos e obsessivos sobre toda a realidade à sua volta. É comum ver que a tristeza e a aflição surgem devido à abstinência da droga, e com isso a ansiedade também cresce simultaneamente com uma depressão, e a busca da droga se torna incessante e obsessiva cada vez mais, e ele passa a recorrer a ela novamente, iniciando um ciclo que não parece ter fim. Como as substâncias psicoativas alteram as funções cerebrais, o adicto pode ficar com depressão profunda, como já dissemos. Quando ocorre o consumo de drogas, as alterações das funções químicas cerebrais diminuem. A produção de neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar e prazer, o que acaba gerando a depressão que vem em seguida, pois a substância que gera os neurotransmissores, ela se desliga cada vez mais rápido. Pensamentos pessimistas, falta de motivação para executar atividades que antes tinham interesse, não vê sentido na vida, falta de energia e tristeza, e em seus níveis mais avançados, ideação suicida e angústia profunda podem tomar a mente do adicto dependente químico, principalmente, o fazendo ficar em uma depressão que antes era mediada para uma depressão profunda. A adicção é capaz de gerar alterações psíquicas significativas, pois os efeitos das drogas modificam as funções e capacidades neurais, e a intensidade destas depende do organismo da pessoa, da gravidade da dependência e do tempo de uso e frequência. Com isso, a mania de perseguição surge, a paranoia surge e outros agravamentos e distúrbios psiquiátricos também, o que pode agravar ainda mais o quadro do adicto e do que é dependente químico ou dependentes de comportamentos adictivos. Surtos podem acontecer, podendo ele ficar violento, trancar portas e janelas, ouvir vozes, ter delírios ou alucinações. Todos esses são alguns sinais de que algo está errado, e ele manifestar pensamentos e manias de perseguição são sintomas de alerta a você que está próximo dele. E aí, o que achou? Entre em contato, conte sua história, like, se inscreva. Vamos ajudar quem precisa. Na segunda parte desse mesmo tema, falaremos do adicto em relação à família. Não perca, te espero no próximo vídeo. Eu tinha 14 anos de idade. Meus amigos falaram assim: usa, é gostoso, vai se amarrar, a sensação é maneira. Só que não me falaram que quando eu tivesse 37 anos, eu estaria morando na rua, na fila de uma sopa, dormindo embaixo do viaduto com fome. Jesus! Não, não usa droga, valeu.